Bem, oi pessoal, eu sou o Rian e esse é o canal RJ. Bem, vocês perceberam que aqui atrás tem um espelho, né? Isso porque o papai está instalando um ar-condicionado na minha casa. Só que ele não está funcionando. Ele colocou, mas só vai funcionar semana que vem. Então, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar de um campeonato um pouquinho diferente do Brasil, mas vocês conhecem que agora está na fase final, que é a Copa do Brasil. Eu vou falar como é a Copa do Brasil e também qual foi a campanha do Corinthians na Copa do Brasil. Vou falar qual foi o atual, qual é o maior campeão e qual os títulos do Corinthians. Vamos começar. Para começar tem a primeira fase. A primeira fase, quase todos os times do Brasil disputam um duelo em jogo único. Quem vencer essa partida vai para a segunda fase. O empate, vocês pensam que vai para os pênaltis, né? Não. O empate classifica o time visitante, porque vai uma vantagem. Então vamos começar. Corinthians na primeira fase enfrentou o Ferroviário do Ceará. O jogo terminou 2-2. Aí passou para a segunda fase. A segunda fase, os times que se classificaram na primeira fase se enfrentam. E o Corinthians enfrentou uma surpresa. O Corinthians enfrentou o Avenida do Rio Grande do Sul. O Avenida, que na primeira fase ganhou do Guarani, ganhou de 1-0. E incrivelmente o Avenida começou a ganhar de 2-0. E esses dois gols foram em menos de 9 minutos. Nossa! Depois continuou e o primeiro tempo terminou 2-1. Até que todo mundo pensa, o quê? Avenida? Esse time estreou na Copa do Brasil esse ano, que agora disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas depois do segundo tempo só deu Corinthians. Isso mesmo, por sorte. Conseguiu um empate, virou o jogo e fez mais um gol. E o jogo terminou. Corinthians 4, Avenida 2. Ainda bem, porque imagina. Já tem time fraco que já ganhou a Copa do Brasil. Em 2004, o Santo André ganhou do Flamengo. Em 2005, o Paulista de Jundiaí ganhou do Fluminense. Vamos lá. A terceira fase, dessa vez, não tem muita falta. É quase igual. O Corinthians, dessa vez, enfrentou um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Ceará. Jogo de ida. Agora vai ter jogos de ida e volta. E os resultados, quem tiver maior resultado entre os dois jogos, se classifica. O empate vai para os pênaltis. Jogo de ida no Castelão em Fortaleza, o Corinthians ganhou de 3-1. E na volta, mesmo perdendo de 1-0 na Arena, Corinthians se classificou com um agregado de 3-2. Aí vem a quarta fase. Na quarta fase, o Corinthians enfrentou a Chapecoense. 4 jogos com você chegar até as oitavas. No jogo de ida, o Corinthians perdeu de 1-0. E na volta conseguiu vencer a Chapecoense por 2-0 e se classificou. Até que finalmente chegou a fase que todo mundo esperava, as oitavas de final. As oitavas de final é assim, além dos clubes que vieram da primeira fase e conseguiu chegar até as oitavas, quem também participou foram os clubes que chegavam na Libertadores ano passado, que foi o campeão Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro. E também veio o campeão brasileiro no passado, que foi o Palmeiras. O campeão da Série B do ano passado, que foi o Fortaleza. O campeão da Copa do Nordeste do ano passado, que foi o Sampaio Corrêa. E o campeão da Copa Verde do ano passado, que foi o Paysandu. As oitavas de final foi assim, com esses jogos. Atlético Mineiro e Santos. O grande clássico entre as maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. Fluminense e Cruzeiro. Fortaleza e Atlético Paranaense. Sampaio Corrêa e Palmeiras. São Paulo e Bahia. Um duelo gaúcho entre Juventude e Grêmio. E Internacional e Paysandu. Agora eu falo com o jogo Corinthians. Jogo de ida em casa.
O Corinthians perdeu de 1-0. Mas tudo bem. O Corinthians vai ganhar do jogo da volta. Só que não. Corinthians no jogo da volta. Não marca, não. Conseguiu perder de 1-0 de novo. E o Corinthians foi eliminado. Mas tudo bem. E ano que vem, o Corinthians vai ganhar o Brasileirão e a Copa Sul-Americana desse ano. Menos Libertadores e Mundial também. Então, assim, aí vem as quartas de final. As quartas de final foi entre Grêmio e Bahia. Sim, o Grêmio eliminou o Juventude por 3-0 no agregado. Bahia. Não, viu? Os clubes que chegaram às quartas de final são o Grêmio que eliminou o Juventude 3-0 no agregado. Foi 0-0 no jogo de ida e 3-0 na volta. O Bahia, que eliminou São Paulo de 2-0 no agregado. Foi 1-0 nas duas partidas. O Atlético Paranaense, que eliminou Fortaleza, jogo de ida 0-0 e na volta ganhou de 1-0. O Flamengo, que foi aquele time que eliminou o Corinthians, com 2-0 no agregado, que eu nem vou repetir. 1-0 nas suas partidas. O Palmeiras, que eliminou o Sampaio Correia de 3-0 no agregado. Foi 1-0 em São Luís e 2-0 em São Paulo. O Internacional, que eliminou o poderoso Paysandu, foi 3-1 no jogo de ida e o jogo na volta em Belém conseguiu ganhar de 1-0. No total 4-1 no agregado. O Cruzeiro, que o jogo de ida 1-1 e na volta 2-2, mas o Cruzeiro ganhou nos pênaltis de 3-1. O Atlético Mineiro, que eliminou o Santos, jogo de ida 0-0. Jogo na volta ganha de 2-1 de virada. E as quartas de final foi assim. Foi Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, Palmeiras e Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vou falar quem passou pacientes. Jogo Grêmio e Bahia, jogo de ida terminou 1-1. Na volta em Salvador, ganhou de 1-0 o Grêmio. Agora o jogo entre Rubro-Negros, Atlético e Flamengo. Jogo de ida 1-1 e na volta 1-1 também. Mas nos pênaltis deu 3-1 para o Atlético e o Furacão foi para a semifinal. Agora Palmeiras e Internacional. Esse jogo foi interessante. As duas partiram 1-0, um para cada lado. E o jogo foi para os pênaltis. E os pênaltis deu 5-4 para o Inter. Para finalizar, o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo de ida, o Cruzeiro tinha vencido por 3-0. Mas na volta, mesmo perdendo de 2-0, 3-2 no agregado, o Cruzeiro foi. O Atlético só precisava de um golzinho para ir para os pênaltis, mas não conseguiu. E a semifinal da Copa do Brasil foi entre Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense. O Valquei passou. Jogo de ida no Mineirão, o Inter ganhou de 1-0. E com esse jogo Cruzeiro demitiu o Mano Menezes e contratou o Rogério Ceni, que foi técnico do Fortaleza. No jogo na volta, o Internacional ficou de boa, ganhou de 3-0. E o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense pegou fogo. Jogo de ida, o Grêmio tinha ganhado de 2-0 na volta. 2-0 na volta, o Atlético conseguiu devolver o placar por 2-0. Mas os pênaltis ganhou de 5-4 e o Furacão volta numa final de Copa do Brasil depois de 6 anos. A última vez que o Furacão chegou até as quartas final da Copa do Brasil foi final. Tinha sido em 2013, mas na final perdeu o Flamengo com a agregado de 3-1. Foi 1-1 na primeira partida e na volta conseguiu perder de 2-0 com um jogador a mais. E o Inter, a última vez que o Inter chegou numa final de Copa do Brasil tinha sido em 2009, mas felizmente perdeu pro meu Corinthians. Mas infelizmente eu não me lembro qual foi o placar desse jogo. Mas tudo bem, eu vou tentar falar nos comentários. Mas o Inter já ganhou uma Copa do Brasil, mas o Atlético não. E agora vou falar como foi essa final.
Jogo de ida na Baixada, o Atlético tinha ganhado de 1-0. Jogo da volta, só vai acontecer semana que vem, na quarta-feira, no Beira-Rio, super, hiper, mega lotado. O Atlético só precisa de um empate para levantar a taça. O Inter precisa ganhar de 1-0 para ir para os pênaltis e 2-0 para ser campeão. E aí, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Internacional ou Atlético Paranaense? O Colorado ou o Furacão? Quem vai ser? Isso que a gente vai saber. Queria que fosse Corinthians, mas tudo bem. Corinthians, que no ano passado conseguiu perder numa final. Final. Perdeu pro Cruzeiro. Jogo de ida no Mineirão, perdeu com 1-0 e na volta. Corinthians conseguiu perder de 2-1. E ainda tinha um gol anual de Pedrinho. Foi um golaço, mas foi anual porque o Corinthians fez fogo. Então, o Corinthians, o Cruzeiro corrigiu o hexacampeonato. E o bicampeonato, sei lá o quê. Porque ganhou em 2017, 2018 seguido. Mas o Corinthians só ganhou 3 Copas do Brasil. E o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Tem um título a mais que o Grêmio. Então, pessoal, qual time você torcer na Copa do Brasil? E qual time vai ser campeão da Copa do Brasil? Internacional ou Atlético Paranaense? Manda aqui nos comentários, assiste meus outros vídeos. E também coloca qual tipo de vídeo quer que eu assista. Quer que eu mande pra vocês. Também deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sino. Então, adeus, pessoal.